ontem, na verdade no início desta semana, o IPESP divulgou uma pesquisa de intenção de voto em parceria com a Folha de Pernambuco. E nessa pesquisa traz um dado interessante com relação à localização do voto de cada pré-candidato. Por exemplo, o ex-presidente Lula é mais lembrado na área periférica, também na capital e no interior, levando vantagem aí sobre o presidente Jair Bolsonaro, principalmente nas áreas mais periféricas. A gente pergunta a que se deve isso, o que é que representa a divisão desses votos. O Ciro aparece lá em terceiro, mas a disputa aqui também deve ficar nessa polarização Lula-Bolsonaro, e eu gostaria que a senhora explicasse para a gente esses números divididos por região, pelo interior, pelas áreas periféricas, pela capital, professora. Quando a gente observa os percentuais de intenção de voto das pesquisas eleitorais, é importante que a gente vá um pouco além do número que está lá cravado, né? A pesquisa realizada recentemente pelo IPESP, né, em parceria com a Folha de Pernambuco, mostrou alguns recortes interessantes para a gente analisar em relação a onde esses candidatos eles têm um maior percentual de intenção, se é na capital ou se é no interior, também fazendo esse cruzamento da questão das periferias. O que a gente pode observar claramente é que o ex-presidente Lula ele alcança um percentual de votos maior do que o presidente Bolsonaro, quando a gente olha especificamente para as periferias. Lula tem praticamente mais do que o dobro do presidente Bolsonaro nessas localidades. Muito provavelmente pela memória, pela lembrança que essa população tem das políticas públicas que foram desenvolvidas na era Lula, que provocaram, promoveram o aumento da renda, a inclusão no consumo e outros serviços públicos que até então essa população não alcançava, e isso traz uma memória muito positiva nesse conjunto da população. Isso tem sido já explorado por Lula nessa etapa de pré-campanha, inclusive tem mobilizado o presidente Bolsonaro para a construção de políticas que possam impactar mais essa população, tentando reverter esse quadro, esse cenário. Então, isso é importante que se observe. E em relação a questão também dos votos na capital e a questão dos votos no interior também a gente pode observar um pouco por esse viés econômico, quando o governo atual tem tido muita dificuldade nessa pauta, nessa agenda econômica, de manter uma estrutura e uma certa estabilidade econômica que possa promover a melhoria da vida das pessoas. Professora Priscila Lapa, ultimamente o presidente Jair Bolsonaro anunciou algumas medidas, justamente essas medidas que também foram feitas no governo do PT, de medidas sociais, né? Que alguns chamam de eleitoreira, mas que, enfim, faz com que o dinheiro chegue até, principalmente, as classes menos favorecidas. Isso vai trazer algum efeito positivo, um equilíbrio maior para o jogo? Sem dúvida vai causar algum impacto. Eu não sei o quanto será suficiente para alterar alguma coisa de forma mais significativa, que a gente possa observar, por exemplo, um empate técnico ou uma inversão nessas intenções de voto, pelo menos no momento. Porque não basta apenas anunciar as medidas. Essas medidas elas precisam de uma estratégia de divulgação, de captação, de capitalização da imagem do governo federal, principalmente num momento em que a gente tem uma população bombardeada por muitas informações e que não sabe muitas vezes responsabilizar, seja positivamente ou seja negativamente, algum governante, algum ator político sobre aquelas percepções que elas têm das medidas que são adotadas no dia a dia da população. Então é preciso que o governo, além da questão da comunicação governamental, que tem suas limitações nesse período eleitoral, a gente precisa observar se na narrativa das campanhas, como é que isso vai ser trabalhado e como é que isso vai, de fato, impactar a opinião pública. Ok, aí, portanto, a cientista política a doutora Priscila Lapa conversando com os ouvintes do Pernambuco no Ar.